Londres, Inglaterra, 1604. Para terminar a disputa dentro da Igreja Anglicana, o rei Jaime I ordena a criação de uma Bíblia inglesa padronizada. Hoje, mais de 4 séculos depois de sua criação, a versão do rei Jaime continua sendo a Bíblia mais famosa da história e um dos livros mais publicados de todos os tempos. Curiosamente, enquanto esta contém 66 livros, a Bíblia Católica dispõe de 73, e a versão ortodoxa etíope é composta por 81. Mas por que tantos textos, incluindo o livro de Enoque, foram editados? Sempre existiu a literatura que foi aceita, que se tornou a base da ortodoxia, e outras literaturas que essa ortodoxia estabelecida rejeita. Os livros que não entram na coleção da Bíblia, tanto da versão hebraica quanto o Novo Testamento, são os apócrifos. A palavra apócrifo significa coisas ocultas, e isso deve vir dos antigos, que esconderam esses textos do público porque podiam ser perigosos. Perigoso? É possível que o livro de Enoque tenha sido omitido porque expõe verdades sobre a história humana que eram consideradas muito arriscadas para o conhecimento público? Os teóricos dos antigos astronautas sugerem que certa passagem no Antigo Testamento contém algumas informações. Sabemos pelo livro de Daniel, capítulo 4, que é um grupo de entidades angelicais, cuja função, cujo papel é, como é ordenado por Deus, tratar dos assuntos da humanidade. Essas forças angelicais velam nosso mundo e controlam o rumo da civilização. Apesar dessa passagem ser breve, esses seres servem como o foco primário do livro de Enoque, onde eles são descritos como vigias divinos conhecidos como os observadores. Na versão inglesa, Enoque os chama de guardiões do céu ou observadores do céu. Na versão alemã, eles são chamados de anjos. Não, era uma outra época. Agora os tempos são outros. Agora devemos traduzir com novas palavras. Trocar a palavra anjo, jogar fora e chamar de extraterrestre. Esses anjos não eram seres espirituais, eles eram seres físicos. Isso é algo muito claro sobre a identidade dos anjos bíblicos. Eles não são desse mundo e, portanto, não são terrestres. E, portanto, eles são extraterrestres. De acordo com o livro de Enoque, um total de 200 observadores descem dos céus à terra. Enoque nos dá alguns nomes, mas sabemos que eles são comandados por Samiasa e Azazel. Azazel foi posteriormente conhecido como Lúcifer. Os observadores tiveram uma aparição muito brilhante e um de seus nomes era Os Iluminados. E mesmo Enoque, quando escreveu sobre eles, disse que ele mal conseguia olhar para eles de tão brilhantes que eram. De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, a ideia de que os observadores eram visitantes alienígenas é mais contundente devido às histórias do profeta Elias. Além de Enoque, teve outra figura da Bíblia que ascendeu ao paraíso em carruagens de fogo, seja lá o que isso significa. E esse, é claro, é o famoso profeta Elias. Elias foi um profeta muito poderoso, que tinha habilidades extraordinárias comparado aos outros profetas. Elias possuía uma vestimenta poderosa que dava a ele a habilidade de curar os doentes e de ressuscitar os mortos. E um dia, ele usou esse artefato poderoso para ascender sobre uma carruagem flamejante. Uma carruagem dos deuses. E quando Elias ascendeu, havia 50 profetas que testemunharam sua ascensão. A Bíblia chama de carruagem de fogo. Agora, o que é uma carruagem? Não seria algum tipo de dispositivo de transporte tecnológico que, nos tempos antigos, não teria sido compreendido como outra coisa além de uma carruagem de fogo? Curiosamente, enquanto a ideia da alma ascendendo ao paraíso seja um componente-chave das tradições judaico-cristãs, há inúmeros exemplos na Bíblia onde é dito que uma pessoa ascende fisicamente. Além de Enoque e Elias, esse também foi o caso de Jesus
e sua mãe Maria. Mas por quê? Se o paraíso é um reino espiritual, por que está escrito que certos indivíduos ascendem fisicamente?